Essa função aqui, ela é imprópria? É. Ela é imprópria. Por quê? Porque o zero, x igual a zero, não pode entrar. Zero é o dominador. E se você está integrando de menos 2 até 1, o zero está naquele intervalo. A função ela é contínua nesse intervalo? Não, porque tem uma descontinuidade em x igual a zero. Para vocês entenderem melhor, esse gráfico 1 sobre x2, ele tem esse formato aqui. Ó. Tem uma assíntota vertical em x igual a zero. Então, integrais, né, tem a ver com cálculo de áreas. Você está integrando de menos 2 até 1. Como que você vai integrar de menos 2 até 1 se existe uma assíntota vertical? O gráfico ele explode perto do zero. Entendeu? Ele explode aqui, ó, perto do zero. E depois ele volta para cá. Vou colocar em vermelho. Tá vendo essa área em vermelho, essa área em roxo? Isso aqui é uma descontinuidade do tipo infinito. Quando isso acontece, você não pode desprezar o zero. Não pode fazer isso. Como é que resolve esse tipo de exercício? O primeiro passo é você separar essa integral em duas. Você vai integrar de menos 2 até 0 menos. Por que 0 menos? Porque é um pouco antes do zero. Aí você vai analisar essa parte que está em roxo, entendeu? Essa área aqui que está em roxo. Calcula essa integral separadamente. E depois você analisa a segunda parte, que é de 0 até 1. Essa parte aqui em vermelho, você vai fazer de 0 até 1. Só que agora é um 0 mais, né? Porque está depois do zero. Você vai integrar de 0 mais até 1. A função é 1 sobre x2 dx. Então, sempre que você perceber que nesse intervalo existe uma descontinuidade, ou seja, se tem algo fora do domínio nesse intervalo, você tem que separar em duas integrais. E essa integral ela é classificada como imprópria. Essa área aqui, é fácil ver que essa área, né, ela é infinita. Olha só, ela sempre aumenta um pouco, porque a função vai chegando cada vez mais próximo do eixo y, mas nunca passa. Sempre vai ter um pouquinho a mais. Mas, se essa área aqui está dando infinito, a gente fala que diverge. Às vezes, essa área pode convergir para algum número. Ela converge, por exemplo, para 2. Sempre aumenta um pouco, só que nunca vai passar de 2. É o que a gente chama de integral convergente. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber identificar se a integral ela é própria ou imprópria. Não está resolvendo a integral definida sem analisar o domínio. Tá? Confirma se nesse intervalo aqui a função vai ser contínua. Se não for contínua, você vai separar a integral em duas. Você vai quebrar ela em duas. Se uma dessas integrais aqui dá infinito, por exemplo, essa primeira integral do infinito, então diverge. Você nem precisa calcular a segunda parte. Beleza? Se uma das duas dá infinito, diverge. Agora, se essa integral aqui está dando 2 e essa integral está dando 3, aí vai convergir para 5. Eu estou colocando exemplo, tá? Não estou resolvendo a integral, não. Se uma das integrais der infinito, a gente fala que essa integral diverge. Não tem resposta, é divergente. Se uma delas der infinito, tá? Porque assim, se a primeira der infinito e a segunda der menos infinito, você não vai somar os dois resultados. Se uma dessas duas integrais der infinito, você já fala que diverge. Você não precisa fazer essa conta. Essa dica vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Eu não gosto de matemática. Isso acontece com você? Você está aí tentando passar em cálculo de primeira, mas você não gosta de matemática. Isso acontece quando
O aluno faz, por exemplo, economia, administração, arquitetura, contábeis, que não são matérias que não são tão exatas assim. Normalmente quem faz engenharia, aí não tem como, né? Engenharia tem muita matemática. Quem escolhe engenharia normalmente gosta de matemática, já tem facilidade com isso. Agora, quem faz economia, ADM, arquitetura, contabilidade, quando chega na faculdade e você encontra o cálculo 1, a maioria dos alunos quer ficar livre disso o mais rápido possível. Porque, dependendo do que você for trabalhar, você não vai usar o cálculo 1 na prática. Você já vai pegar o resultado que o programa vai te dar e só vai interpretar eles. Então, você pode até não gostar de matemática, mas provavelmente você vai ter que passar no cálculo 1 e no cálculo 2 para formar nesses cursos. Então, galera, o que vocês preferem? Vocês preferem passar em cálculo 2 com dificuldade ou com tranquilidade? Você tem essas duas opções. Porque o seu objetivo principal é formar no curso. Agora, se você está fazendo cálculo 1 e toda hora você fica fazendo, eu não gosto de matemática, que matéria chata, eu não vou usar isso para nada, você está dificultando a sua vida. É uma questão de mentalidade, entendeu? Se você arrumar uma forma de gostar da matéria de cálculo, tudo vai ficar mais fácil. Seu estudo vai render mais, você vai bem na prova. Como que você começa a gostar da matéria de cálculo? Tudo depende do seu método de estudo e do jeito que o professor dá aula também. Às vezes você não entende nada que o professor explica em sala. Como é que você gosta de uma matéria que você não entende? É impossível, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas. Se você não está gostando do cálculo 1, provavelmente é porque você não entendeu a matéria. E a melhor forma de você entender o cálculo é usando a técnica de identificação de padrões. Se você identifica os padrões do cálculo, você começa a acertar os exercícios. E quando você acerta, naturalmente você começa a gostar, você começa a entender os padrões. E outra coisa, você tem que usar a estratégia de micro-vitórias. Não adianta nada você fazer um exercício simples, do nada pular para um desafio. Você tem que fazer vários exercícios simples, porque o nosso cérebro ele funciona na base de repetição. Se você aprendeu um padrão específico, faz lá de 10 a 15 exemplos só desse padrão. Aí você começa a fixar a matéria, você começa a acertar os exercícios, você começa a entender o cálculo e naturalmente você começa a gostar. Porque se você não gosta da matéria, provavelmente é porque você não está entendendo ela. Então, fica essa dica para vocês. Se você quer passar em cálculo de primeira com tranquilidade, use a técnica de identificação de padrões.